Beleza, galera? Jorge aqui de novo. No vídeo de hoje vou explicar sobre pressão de pneus e a gente vai ver a única calculadora de pressão de pneus que eu vi até hoje que funciona, tá? Porque a grande maioria delas é horrível. Só que antes de você pular direto para a calculadora, tem algumas coisas que você precisa saber sobre o resultado que essa calculadora vai dar para você e sobre como incluir as informações nela de forma adequada. Por exemplo, no meu caso, se eu colocar lá o meu peso, o peso da minha bike, o tipo de pedal que eu faço, ela vai me dar um resultado de 16, 19 PSI, alguma coisa nessa faixa aí, tá? Poxa, que pressão baixa pro MTB, é muito baixo isso aí, vai furar pneu, vai bater aro nas pedras, vai dar problema. Não vai, tá? Não vai. Então assim, os atletas profissionais, Nino, Avancini, todos eles, tá? Seja em XCO, seja em XCM, esses atletas de peso médio aí, até uns 70 quilos, vão usar a pressão assim. 16, 19 PSI, tá? E daí vem um ponto importante. Você está buscando performance, você tem que olhar o que os atletas profissionais fazem. Eu, Jorge, não posso ter a bike do Nino Shirt, porque ela custa um absurdo. Mas eu posso, se quiser, ter o mesmo pneu do Nino Shirt e usar a mesma pressão que ele usa, porque eu tenho o mesmo peso que ele. Não significa que eu vou andar igual ele, obviamente, né? Mas eu vou ter um pneu que está me dando segurança, que está me dando grip, que está me dando uma boa rolagem. Então vamos lá. As pessoas acreditam que quanto menor a pressão que o pneu tem, mais resistência de rolagem a pessoa vai ter. Então ela acha que se eu usar o pneu muito murcho, o pneu vai ficar agarrando no chão e vai ficar pesado de eu pedalar. Então eu já gravei um vídeo aqui no canal com o treinador Thiago, onde a gente subiu ali a serrinha alpina usando a mesma potência média nas duas subidas. Uma subida a gente fez com 26 PSI de pressão, a outra subida a gente fez com 16 PSI de pressão. Então assim, 16 bem murchinho o pneu, bem confortável, 26 o pneu bem cheião, né? E a gente chegou no quê? Um resultado de um tempo igual nas duas subidas, aplicando a mesma potência. Por que que isso acontece? Eu tenho desenhado aqui um aro, tenho desenhado um pneu aqui, sei que o meu desenho não está dos melhores, tá? E o pneu, quando ele tem uma pressão baixa, ele consegue se deformar e ler as pedrinhas, as deformidades que ele está passando por cima. Então digamos que ele passa aqui por cima de uma pedrinha, um cascalhinho lá, ele vai deformar e vai ler. Ele vai aceitar essa pedra, entendeu? Quando a pressão é alta, esse pneu ele vai escorregar em cima dessa pedra, ele não vai aceitar, ele não vai deformar para aceitar essa pedra, tá? E tem várias pedrinhas no estradão ali. Então, o que que acontece? Cada pedrinha dessa, cada deformidade no solo gera uma vibração. Por isso que quando a gente usa pressão muito alta de pneu, ou dependendo do estradão que a gente anda, a gente fica com a mão dormente, né? A bike vibra. A bike ela fica toda hora vibrando ali. Quanto mais irregular é a superfície, maior é a vibração. A vibração gera perda de potência. Então, existem vários fatores que fazem a gente perder potência no ciclismo. Tem a resistência de rolagem, tem o arrasto aerodinâmico, né? Então, o arrasto que a gente tem do vento contra, que está segurando a gente. E tem a perda de potência também por vibração, né? Então a vibração faz a gente perder potência. Vou até colocar um post aqui na tela do Sartório, que ele posta um estudo lá sobre o quanto uma vibração em determinados hertz faz perder X watts, enfim. Então sim, quando a gente usa pressão baixa, a gente tem uma maior resistência de rolagem, mas em compensação a gente perde menos energia para a vibração. Por isso que na prática os atletas profissionais usam essas pressões baixas aqui. E você ganha grip, que é a aderência da bike, para ele poder fazer aquela pilotagem, poder estar sempre grudado nas curvas. Até mesmo tá num plano, num chão batido, dependendo do ataque que tiver ali, ou numa subida, a pressão mais baixa vai dar mais aderência para o pneu grudar e você não ficar patinando. Enfim, pressão baixa ela ajuda em vários aspectos, tá? Daí beleza, você entendeu? Não, tá certo. Vou fazer igual os atletas profissionais, vou usar pressão baixa, me dá a calculadora da Silca lá, deixa eu botar os dados aqui, vou usar 19 PSI. Aí entra um outro detalhe, tá? Vou dar o meu exemplo para vocês. Eu uso 16 PSI, peso 64 kg, tenho um aro Specialized de 25 mm de largura interna e eu uso um pneu Fast Track de 2.3 polegadas. Esse conjunto de pneu Fast Track com o aro
casa de uma forma que quando eu uso os 16 PSI, o pneu não desloca do aro, não me dá susto, eu posso fazer curva, nunca me deu um susto, entendeu? Porque é uma pressão adequada para esse conjunto. E daí a gente cai no seguinte, né? Muito fabricante diz pra gente, já vem escrito na lateral do pneu, que o mínimo PSI é 25. Ele coloca lá. E daí, poxa, você está usando menos do que o especificado pelo fabricante, daí você vai sofrer, vai correr riscos, né? Por que o fabricante recomenda 25 PSI? Porque ele não sabe o teu peso, ele não sabe o tipo de aro que tu está usando, ele não sabe se tu vai usar tubeless ou não. Então ele pensa no pior dos cenários, e daí ele diz, no mínimo 25 PSI, porque ele não quer que você destalone ali um pneu, que você se perca numa descida, enfim, né? Eu já usei esse pneu aqui em aro Absolute, eu já usei esse pneu em aro Alex Rin, todos esses aros com 25 mm de interno seguraram tranquilamente esse pneu Specialized ali. Só que teve uma vez que eu usei o pneu Kenda Booster TR e não deu certo, porque daí quando eu fui usar essa pressão baixa aqui, e nem foi 16, tá? Foi 19, que já é bem mais cheio do que 16. Esse pneu soltava do aro, cara. Não que ele soltava de vez, mas ele criava um espaço aqui, ó, entre o aro, na descida, assim, ó, a lateral do pneu fazia isso aqui, cuspia o líquido tubeless aqui para fora, cuspia ar, eu perdia ar, ficava com o pneu baixo lá, tá? Então, assim, o pneu o Kenda Booster, ele tem as laterais aqui muito moles, enfim. Ele não é um pneu feito para pressão baixa. Daí a gente tem o Kenda Booster SCT, que esse tem as laterais reforçadas e tal. Inclusive o José Gabriel, que é patrocinado pela Kenda, ele usa as versões SCT nas provas que ele corre, tá? Ele não usa a versão TR. Então, conclusão, você precisa ter um bom aro e um bom pneu para poder usar a pressão baixa. Senão você vai ter problemas. Você vai ter que fazer a sua pesquisa aí do teu caso específico para entender se tu pode usar essas baixas pressões. E agora a gente vai para a calculadora da Silca lá no computador, vamos preencher ela e vamos ver os resultados que vai dar. Bora! Então, a calculadora da Silca agora na tela, você vai clicar, aqui vai estar selecionado em libra, tá? Você muda para quilos aqui, coloca o peso total seu mais o peso da bike, no meu caso 64 quilos é o meu peso, 11 quilos da bike mais equipamento, tá? Eu coloquei ali 76, 1 quilo a mais, 1 quilo a menos, não vai fazer diferença. Aqui em Surface Condition, isso aqui é a superfície que você está andando, tá? Se você não sabe aqui, daí você clica aqui em Surface Guide, ele vai abrir esse arquivo que vai mostrar os tipos de superfície e o nome que ele dá para cada tipo, tá? Então, por exemplo, categoria 2 Gravel, ele coloca aqui que é um chão batido com um pouco de cascalho. Categoria 3 Gravel é um chão batido, só que mais acidentado, pedras um pouco maiores e tal. Então eu estou selecionando categoria 3 Gravel. Categoria 4 seria já um single track, uma trilha, um XCO, tá? Então a gente coloca aqui uma categoria 3. O meu pneu tem 57 mm de largura, aro 729. Aqui em tipo do pneu você vai usar High Performance Tire Tubeless. Aqui a velocidade média você pode selecionar praticamente qualquer uma delas, não vai influenciar muito o resultado, tá? Então, por exemplo, se eu selecionar aqui um pedal em grupo com velocidade moderada, já serve. E a distribuição de peso mountain bike, dá um calcular, ele vai dizer ali roda de trás 17.5 PSI, roda da frente 16.5 PSI. Se eu mudar para um pneu um pouco mais estreito, que é o caso 2.25 da Vitória, que tem 53 mm, ele vai me dar uma pressão um pouco maior, 20 PSI, 19 PSI. Se eu mudar para categoria 4 Gravel aqui, ele vai me dar pressões um pouco menores, que seria o caso do XCO, caso de trilha e tal, ele deixa o pneu um pouco mais macio, né? Então você brinca aqui com as configurações. De novo, não existe assim uma resposta certa e eu não consigo num vídeo aqui de 15 minutos no YouTube te dar todas as respostas que você precisa saber sobre pressão de pneus. Mas isso aqui é um norte muito bom, tá? Essa calculadora é realmente muito boa para te levar para o caminho certo com uma boa pressão de pneus. Chegou no resultado aqui, testa um PSI a mais, testa um PSI a menos no teu pedal, entendeu? Leva a bombinha junto ali, dá uma calibrada melhor, faz alguns testes. Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa um like no vídeo, isso ajuda muito o canal, se inscreve para acompanhar os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo, valeu!